Meu nome é Matheus, eu fiquei responsável pela primeira parte da apresentação. Vou falar sobre os papéis no Scrum. No Scrum, os papéis são bem definidos e cada um tem uma responsabilidade específica para garantir o sucesso do projeto. Eu vou falar sobre as 3 principais papéis, que o primeiro é o Product Owner, que é o dono do produto. O segundo é o Scrum Master, facilitador do processo. E o terceiro e último, time de desenvolvimento. O primeiro, que é o Product Owner, que é o dono do produto, é responsável por maximizar o valor do produto e do trabalho do time de desenvolvimento. As principais atividades é definir e priorizar o backlog do produto, que é lista de funcionalidades, requisitos e melhorias. Garantir que o backlog esteja claro e alinhado com as necessidades dos stakeholders. Tomar decisões sobre o que será desenvolvido e em qual ordem. Validar se os incrementos do produto atendem aos critérios de aceitação. Representa os interesses do cliente e do negócio, atuando como ponte entre stakeholders e o time de desenvolvimento. O segundo é o Scrum Master, o facilitador do processo. É responsável por garantir que um Scrum seja entendido e aplicado corretamente, removendo impedimentos e provendo a melhoria contínua. As principais atividades é facilitar os eventos do Scrum, ajudar o time de desenvolvimento a ser auto-organizável e produtivo, remover obstáculos que atrapalhem o progresso do time, treinar o Product Owner e o time de desenvolvimento nas práticas ágeis. O perfil atua como coach, focando no processo e não no conteúdo técnico. Por último, o time de desenvolvimento. A responsabilidade principal é entregar incrementos de produto funcionáveis e cada sprint. As principais características: decide como realizar o trabalho sem interferência externa, possui todas as habilidades necessárias para entregar o produto, desenvolvedores, testadores, design, etc. O time de desenvolvimento é formado de 3 a 9 membros para manter a comunicação eficiente. As principais atividades é transformar itens do backlog em funcionalidades prontas, estimar e planejar as tarefas durante a sprint, ajudar o trabalho diariamente do Daily Scrum. Resumindo cada um, o Product Owner decide o que será feito, o Scrum Master garante que o processo funcione, remoção de bloqueios e melhoria contínua, e o time de desenvolvimento decide como será feito, que é a técnica. Meu nome é Osvaldo, eu venho aqui falar de alguns artefatos, alguns métodos que se usam em projetos, para a elaboração de projetos. Fiquei responsável por falar por algumas partes. Vou falar agora do Product Backlog. O Product Backlog é uma lista priorizada de todas as funcionalidades, melhorias e correções que precisam ser feitas no produto. Ele é criado pelo Product Owner e serve como base para o planejamento das sprints, sendo constantemente revisado e atualizado conforme a necessidade do projeto. Certo? Temos também o Sprint Backlog. O Sprint Backlog é um subconjunto do Product Backlog, que é selecionado para ser trabalhado em uma sprint específica. Ele contém as tarefas detalhadas e os itens a serem entregues durante o ciclo da sprint. O Sprint Backlog é criado para a equipe durante o
Sprint Planning, que é o que vamos falar mais na frente. Depois disso temos o incremento. O incremento é um resultado de trabalho realizado durante a sprint. Ele é uma versão do produto que inclui todas as funcionalidades desenvolvidas até aquele ponto. Cada incremento deve estar pronto para ser entregue, atendendo aos critérios de aceitação estabelecidos. Passando para a parte de eventos, temos o Sprint Planning. O Sprint Planning é uma reunião que ocorre no início de cada sprint. Então, é onde a equipe define o que será realizado durante o ciclo. O Product Owner apresenta os itens do Product Backlog e a equipe decide quais itens podem ser comprometidos para a sprint, criando o Sprint Backlog. Então, chegamos na sprint. A sprint é o período de tempo, geralmente de 1 a 4 semanas, no qual o trabalho é realizado durante a sprint. A equipe trabalha para entregar um incremento de produto que seja funcional e pronto para ser utilizado. As sprints são interativas e ajudam a manter o foco nas prioridades. Passando nessa fase, temos o Daily Scrum. O Daily Scrum é uma reunião reduzida, diariamente é feita essa reunião, toda ali de 15 minutos, onde a equipe compartilha o progresso, discute obstáculos e ajusta o trabalho para garantir que o objetivo da sprint será alcançado. Cada membro responde a 3 perguntas: o que fiz ontem, o que vou fazer hoje e quais os obstáculos estamos enfrentando. Essa reunião melhora o desempenho, tira dúvidas. O Sprint Review acontece no final da sprint e é um momento para a equipe mostrar o que foi entregue. O Product Owner valida se o item do Sprint Backlog foram concluídos e se estão alinhados com a expectativa. É uma oportunidade para obter feedbacks dos stakeholders e ajustar o próximo trabalho. Finalizando, temos o Sprint Retrospective. A Sprint Retrospective é a reunião onde a equipe reflete sobre o processo de trabalho da sprint. A ideia é identificar o que funciona bem, o que pode ser melhorado e como aprimorar a colaboração para as próximas sprints. É a oportunidade de melhoria contínua de uma equipe. Agora, vamos falar sobre o Kanban. O Kanban ele é uma metodologia ágil que ajuda no gerenciamento do fluxo de trabalho. E diferente do Scrum, o Kanban ele é mais flexível e ele não exige mudanças drásticas na forma como o time trabalha. Agora, como isso funciona? Uma das principais características do Kanban é como ele controla os seus papéis. No Kanban, não existem papéis obrigatórios. Isso significa que as funções existentes na empresa são sempre mantidas. Por exemplo, se você já tem um gerente de projeto, um analista ou um desenvolvedor, você continua com essas funções. O Kanban ele se preocupa muito mais com o fluxo de trabalho do que com quem vai fazer o quê. Como toda metodologia, o Kanban também carrega seus artefatos. E talvez o principal deles seja o quadro Kanban, que seja o coração de tudo que o Kanban se propõe a fazer. Esse quadro ele pode ser físico, usando post-its no aparelho, ou digital, com ferramentas como Trello ou Jira, que já tem praticamente tudo automatizado. E nele, a gente geralmente divide o trabalho em colunas, como a fazer, em andamento e concluído. E cada atividade ela é representada por um cartão que ele vai se movendo de uma coluna para outra à medida que o trabalho avança. E além do quadro, outro conceito muito importante são as políticas explícitas, que quer dizer que todos sabem exatamente como o trabalho deve ser feito, com limite de tarefas em andamento, critério de quando uma tarefa pode passar de uma coluna para outra. Um exemplo disso é, em um time de atendimento,
pode-se definir que vai ter um máximo de 3 chamadas em andamento. Outro artefato muito importante no Kanban é o Cumulative Flow Diagram, ou CFD. Esse diagrama ele é um gráfico que mostra o fluxo de trabalho ao longo do tempo. No CFD, cada cor ele representa uma etapa do processo, como o mencionado anteriormente, a fazer, andamento e concluído. E ele ajuda a visualizar se o trabalho está fluindo de maneira estável ou se existem gargalos, ou seja, etapas onde as tarefas ficam paradas por muito tempo. Um exemplo, se a área em andamento, geralmente, no gráfico começa a crescer muito, é um sinal de que o time está acumulando tarefas demais sem finalizar. O CFD ele é muito útil para times que querem melhorar a eficiência e a previsibilidade das tarefas. Agora falando um pouco sobre os eventos, o Kanban ele não exige cerimônias fixas como o Scrum, mas algumas reuniões podem ser usadas para melhorar o fluxo, como revisar e priorizar as próximas tarefas, planejar entregas futuras, analisar se os clientes estão satisfeitos com a entrega, identificar riscos que podem atrapalhar o fluxo ou até revisar o funcionamento geral do time. Mas o importante é sempre lembrar que, no Kanban, essas reuniões são opcionais e adaptáveis conforme a necessidade. Agora, para finalizar, o Kanban ele é muito mais sobre visualizar o trabalho, limitar o que é feito ao mesmo tempo e buscar sempre melhorar o fluxo de trabalho. Ele é muito útil em times que precisam de flexibilidade, como equipe de suporte, manutenção ou até áreas que recebem demandas imprevisíveis. Oi, meu nome é Giovana, sou da turma de ADS do terceiro A. Vim aqui dar uma comparação entre o Kanban e a Scrum, tá bom? É uma comparação breve, simples também, não tem tanta dificuldade de entender. Esse quadro que a gente tá vendo agora é do Kanban, esse aqui é do Scrum. Uma breve comparação entre eles são divididos entre etapas, né? E cada etapa dela tem sua responsabilidade. Então, tipo assim, o produto backlog, as suas atividades, seja os afazeres, cada um tem o seu. Tipo, o sprint tem o seu, a sprint 2 e a 3 e a 4, cada uma tem a sua. E já no Kanban é dividido por três fases, né? O a fazer, um em andamento e o concluído. Vamos voltar aqui para o Scrum. O Scrum, ele é melhor para projetos com escopo variável e entrega incrementais e claras. Ou seja, quando se trata de uma entrega com mais claras, então assim, ele é melhor. E ele é mais indicado para times pequenos. Então, se é um time pequeno, ele é melhor para ser desenvolvido. Não é que ele não seja tão requisitado para grupos grandes, mas sim, tanto que a sprint aqui ela não chega só até a 4, ela pode se estender além da 4, entendeu? Mas ele é mais claro em todas as questões. E já o Kanban, ele é melhor no fluxo contínuo de trabalho. Então, tipo assim, ele é bem melhor em questão do a fazer, em andamento, concluído. Então, tipo assim, tá na fazer, já concluiu a parte do levantamento de requisito, é só puxar e colocar aqui em andamento. Já finalizou, pega e coloca em concluído. E, tipo assim, ele é bem fácil de estar manuseando. Ele é dividido, como eu já falei, em 3 partes. Então, tipo assim, ele é mais simples de estar manuseando. E ele
ele... Aí já uma comparação breve entre eles. O Scrum, ele tem uma estrutura mais fixa, que cada sprint aqui tem os seus papéis definidos já. Então, tipo assim, a sprint 2 é responsável por esses papéis, aí o produto backlog, ele é responsável por esses papéis. Então, tipo assim, o Scrum tem uma estrutura mais fixa. Já o Kanban, ele é mais flexível. Então, tipo assim, é como eu disse, se tá aqui numa fazer, você já tá andando, já tá começando a fazer essa parte do planejamento, o escopo, é só arrastar aqui pro lado em andamento. Finalizou, é só você pegar e arrastar aqui pro concluído. Então, tipo assim, ele não tem essa dificuldade, ele é mais flexível. E ele é baseado realmente no fluxo contínuo. Então, ele ele limita o trabalho em progresso e o Scrum já limita o tempo. Então, basicamente, a explicação entre ambos eles são essa. A explicação não, a comparação entre eles, tá bom? Desde já agradeço.